Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Toque de Bola aqui da Band, pelo AM 640, pelo FM 94,9 e em qualquer parte do planeta Terra no aplicativo Band Rádios, nesta quinta-feira, dia 29 de setembro de 2017. E entendam, claro, que o boa tarde é pela formalidade da educação que o nosso ouvinte merece, mas é um dia de muita tristeza pelo falecimento do nosso colega Vianney Calê, mas mais do que isso, independentemente do nosso colega aqui de Band, um dos homens de maior reconhecimento de carreira. Todo jornalista que um dia idealizou uma carreira, ele pode projetar sim, espelhar a carreira dele em tudo que o Vianney fez, porque tudo que o Vianney fez foi na verdade dele, Vianney, e sempre com opiniões fortes. E o comentarista, o homem que se diz homem de opinião, ele precisa ter dessa opinião. Então nós estamos, claro, muito tristes, mas ao mesmo tempo nós vamos fazer o toque de bola naquele clima de respeito, de sinceridade, de muito carinho que nós sempre tivemos pelo Vianney, pela forma que o Vianney Calê tinha de encarar a vida e, pelo menos dentro do toque de bola, nessa nova roupagem aqui dos debates da Band, o Vianney nos deu muita alegria, além de muita sabedoria. E nos intervalos a gente ria muito, contava aquelas piadas que não podiam ser contadas no ar de alguma maneira. Então nós vamos fazer um programa de homenagem, de muito carinho, na memória do grande, do eterno Vianney Calê, o homem de opinião, o homem do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. E claro que nós vamos relembrar algumas frases que ficaram gravadas, aí, eternizadas na programação aqui da Band, do próprio Vianney Calê, com alguns amigos que passaram também na vida do Vianney, que vão entrar no ar para conversar conosco e lembrar algumas coisas. Repito, claro que está todo mundo muito triste, mas a gente vai fazer um programa em homenagem ao grande Vianney Calê e toda a sabedoria que ele sempre nos passou. 12h33, você do outro lado aí pode participar do programa, deve participar do programa conosco, mandando para cá os seus recados também pelo WhatsApp, no 519-9366-0949. Nós temos na linha o eterno presidente do Grêmio, presidente Fábio Koff, e eu tenho certeza, presidente Fábio Koff, que mesmo muito sentido, o senhor passou grandes momentos ao lado do Vianney Calê. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde também a teus ouvintes. Olha, eu estou lamentando profundamente a morte do Vianney. Ele era uma figura contraditória, inteligente, tinha um texto muito bom. Eu convivi com ele muito tempo. No período todo de Grêmio, de Clube dos 13, podia discordar de alguma opinião dele, mas sempre num nível muito elevado. Me pegou num momento muito triste, muito ruim para mim. O falecimento do Vianney. Eu gostava muito dele. Era excelente profissional, com pontos de vista muito fortes. Era uma boa pessoa, muito boa pessoa. Me deixa muita saudade. Presidente Fábio Koff, a gente agradece a gentileza do senhor ter nos atendido aqui no estúdio também. O Cláudio Duarte está lhe mandando um grande abraço, César Cidade Dias. Obrigado, um abraço para todos vocês. O último contato à distância que eu tive com ele foi ouvindo a estreia dele no programa de vocês aí. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela audiência. Um abraço a todos os participantes do programa aí. Grande abraço, presidente Fábio Koff. Abraço. Tá aí, portanto, a participação do presidente Fábio Koff, relembrando, né, inclusive que ouviu o Vianney aqui pelo toque de bola da Band. 12h35, Mr. P, opa. César Cidade Dias, Cláudio Duarte. O dia de tristeza, mas a gente está procurando lembrar a parte boa, né? O quanto o Vianney alegrava os horários conosco aqui na programação, né, Claudião? Eu tenho uma história com ele. Eu sempre disse, e agora nesse momento tão triste tem que repetir, né? A falta do companheiro João, como eu o chamava, né? Vocês lembram que eu chamava de João e ele me chamava de Roberto, né?
Ela é grande porque eu não perco só um colega de momento aqui na empresa. Eu perco um amigo lá de 70 e alguma coisa, quando menino como eu chegava lá de Getúlio Vargas para fazer o setor no Internacional, no tempo em que imprensa e atleta se relacionavam como amigos primeiramente, depois como quem tinha um trabalho. E nós convivemos muito tempo junto e depois em Viamão moramos vizinhos durante 35 anos. Né? Então eu perco um amigo, um parceiro que tinha a sua característica, que por ser meu amigo nunca me levou livre, ou seja, a hora que eu virei treinador era um dos maiores críticos que eu tinha, era o João. E ele dizia que a crítica era justa, e eu dizia justa, correta e honesta. Por isso eu respeito. Tá? E nós convivemos sempre de uma forma amistosa, querida. E eu queria aproveitar para dar um grande abraço na Marisa e nas meninas, né, que eu praticamente vi crescer, dar o sentimento e dizer que Papai do Céu vai recebê-lo de forma amistosa lá em cima, assim. Com certeza vai receber. César Cidade Dias. Pois, eu convivi muito pouco com o Vianney e vocês sabem que eu queria passar uma ideia. O Vianney é inspirador, foi inspirador, né? Porque todos que, de alguma maneira, Claudião, gostavam de rádio, ou gostam de rádio, vão. César, eu vou te interromper e te pedir só um segundo, porque nós temos na linha um contato com o professor Rui Carlos Osterman, que com certeza vai guardar muitas e muitas boas histórias que o senhor teve o prazer de viver ao lado do Vianney Carlet. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Não do jeito que nós queríamos, né, professor? Mas a gente está procurando de alguma maneira lembrar das coisas boas dele. Vocês fazem bem, é assim que deve se fazer. A gente tem que ter a memória, tem que ter a lembrança e tem que ter o registro desses fatos, para que haja uma história, né? O Vianney Carlet foi um radialista de primeira ordem, né? E sempre teve destaque onde esteve trabalhando, né? E foi capaz de realizar muitas coisas dentro do radiojornalismo, que é uma etapa muito importante de constituição dessa relação toda. Ele foi repórter, ele foi narrador, até narrador foi, e, sobretudo, foi um atento observador do noticiário, da movimentação dos fatos. E foi uma figura muito importante sobre esse aspecto. É uma lástima que tenha tido esse infarto. Professor, aqui no estúdio também estão César Cidade Dias, o Mr. P, Cláudio Duarte, e estão todos lhe mandando um abraço. César, quer mandar uma mensagem para o professor? Um grande abraço, professor Rui. É muito triste o nosso momento hoje, porque o Vianney ele representa, principalmente para os ouvintes, né, aquela sensação de um momento importante do rádio, né, inclusive com a sua presença também, sempre importante. E a gente lamenta muito por isso, porque o Vianney ele representa um grande momento, talvez o maior momento da história do rádio. O Vianney é um dos personagens e isso para nós vai ser uma falta daquelas que é muito difícil de substituir. Tu fizeste uma observação certa. O Vianney pertence àquela geração de radialistas, tá? Que são jornalistas que trabalham em rádio. Isso. Muito importante. Ele fez uma marca, ele fez um registro, né? E isso exatamente passa agora com o tempo, e a gente que sobra tem que lembrar, tem que ser grato, tem que agradecer de fato, tem que prestar atenção e tem que levar em conta tudo isso que já foi feito, porque nem sempre a gente começa tudo de novo, pelo contrário, muitas vezes a gente dá continuidade. E no caso do Vianney, ele é inegavelmente um desses tipos, figuras e personagens que marcaram a sua época e que determinaram linhas de condução e que efetivamente serviram sempre de relação para as outras pessoas. Professor Rui Carlos Osterman, o senhor lembra do último contato que o senhor teve, a última história boa que o senhor tenha vivido com o Vianney? Olha, fazia muito tempo que a gente não falava. Aliás, esse é um defeito da nossa geração. Ela foi uma geração muito próxima, muito ativa e conseguiu fazer trabalhos de alta qualidade, eu tenho certeza, mas na verdade nós perdemos um pouco o contato, quer dizer, essa convivência que é fundamental para você ter presente a cada instante
a outra pessoa e essa relação, isso muitas vezes foi perdido. No caso do Vianney, nós nos afastamos um pouco, eu e ele, o que eu estou falando. E, em consequência, eu lamento não ter feito exatamente o que se deveria fazer sempre. Cultivar a amizade, manter a amizade, prestar atenção nela e, necessariamente, levá-la em conta. Professor Rui Carlos Osterman, pena que num momento tão difícil, mas é sempre uma honra falar com o senhor. Muito obrigado por atender a Bandeirantes. Ora, eu que agradeço a lembrança de vocês, porque nessa hora a gente tem que, de fato, prestar a homenagem a uma pessoa querida que trabalhou conosco, que foi um colega prestimoso e, por consequência, a gente tem que ter não só a memória, mas o reconhecimento. E é o que eu estou fazendo. Um grande abraço, professor. Um abraço, querido. Tá aí, portanto, o professor Rui Carlos Osterman, Mr. P. O surpreendente é aquilo que a gente tanto fala, né? Que não se tem o controle da vida. Isso, para mim, é o mais surpreendente de tudo. E, obviamente, que por mais dolorido que seja para qualquer um de nós como colega de trabalho, muito mais para os familiares, para os próximos, para aqueles amigos que conviveram durante muito tempo de vida com o Vianney. Para esses é que a gente deseja, torce e nos colocamos à disposição para qualquer coisa que precisam num momento tão difícil, porque a dor ela não pode ser comparada e o sentimento jamais medido. E imagina-se, acreditamos nós que os familiares devem estar transtornados, porque é uma despedida que até algumas horas atrás era inimaginável. Ontem nós comemorávamos que ele tinha passado bem pelo procedimento e que logo estaria aqui ocupando a cadeira dele. Então é muito assustador, porque toda despedida, toda morte, ela é chocante. Impactante. É impactante, nos tira dos pés, tira os nossos pés do chão, nos deixa completamente atordoado, e aí quanto mais quando é diante de algo tão surpreendente assim. E aí, o que cabe é nós aqui tentar fazer de alguma maneira o programa conduzindo, mas acima de tudo, o que tem que ser pensado nesse momento são as homenagens, as boas lembranças, obviamente, como tudo na vida, e a solidariedade, a família e os amigos. Esses que são os que mais precisam agora. Eu acho que vale também a gente fazer a gente tentar mostrar para o ouvinte, né, de que o quão alegre e o quanto feliz estava o Vianney. Isso é legal. Sabe? Isso é importante a gente estar, porque a doença que ele tinha já vinha de longa data. Sim. E ele, quando chegou aqui, parecia um menino. Ele renasceu, né? Vibrando, né? Voltando para a primeira casa dele aqui de trabalho, né? Quando ele chegou aqui. Então foi importante. Estava muito feliz, é uma boa lembrança que faz o Claudião. Nós temos o contato com alguém que também trabalhou ao lado, era amigo, um cara que participou ativamente de muitos momentos da vida do eterno Vianney Carlet. Lauro Quadros, muito obrigado por atender a Bandeirantes nesse dia tão difícil, mas de alguém que você conviveu muito, Lauro. Um abração para vocês aí da Band. Hoje de manhã eu estava conversando com o Osíris, o Claudião, que está aí de novo, com o Sérgio Stock, e agora com vocês, é um prazer. E nesse Morro Santo Antônio aí é que Vianney e eu nos conhecemos. No tempo do jogo aberto, do camisa 10, que saudade. O Vianney com 20 e poucos anos, eu com 30 e poucos anos, hoje eu tenho 78, o Vianney 68, e foi uma coisa inesquecível. Até Geraldo José de Almeida trabalhou conosco aí naquela época, né? E nós tínhamos um time de futebol de salão imbatível, botem aspas e aspas no imbatível, e excursionando pelo interior, aquelas carreatas, o Pato Mori dizia, antes de ir para Roma com o Falcão, que eram 5 rapazes, como tinha os Beatles, que eram 4 rapazes, então nós éramos, chegava o ônibus, era uma carreata em cada cidade, em jogos de futebol de salão, em benefício da APAI. E o Vianney era o nosso goleiro. O Vianney baixinho, no futebol de salão não tem problema nenhum, e era um baita goleiro. O time tinha o Larry Pinto de Faria, o time tinha o Roberto Mori, que me dava não sei quantas bolas de canhota para eu chutar e eu errava quase todas, né? Então, são momentos inesquecíveis que eu vivi aí nesse Morro Santo Antônio.
Agora pô, a gente estava até rindo aqui, o Claudião também falava, enquanto estava fechado o microfone, não dava para imaginar, o Vianney era goleiro, era bom goleiro, não? Bom goleiro, era bom goleiro. Bom goleiro, e o Bira, já falecido, era um goleiro reserva, porque tinha um time também da técnica e de outros caras que não eram do esporte que fazia preliminar, mas é sofisticado o negócio. O Vianney comandava o jogo, Lauro César Cidade Dias, tudo bem? Ele comandava o jogo lá de trás, ele já estava dizendo para fechar o time, eu gostava de um time mais abertinho. Não, olha, vocês podem não acreditar, mas ele era corajoso para jogar no gol no futebol de salão, com bico e bico na cara, tem que ter coragem. Bola pesada na época, né, Lauro? Oi, o cara com 20 e poucos anos, que era o caso dele, né? Nós estamos falando na década de 70, quando o Câmera 10, por exemplo, apresentávamos a Ieda Maria Vargas, Miss Universo, a hoje senadora Ana Amélia Lemos. Era uma coisa fantástica, né? Aconteceu aquele episódio no jogo aberto do Asmus e o Gilberto Medeiros, ambos já falecidos e agora já fizeram as pazes lá no céu, tudo bem. Então tudo isso rolou aí no Canal 10, que era a TV difusora hoje Bandeirantes, né? E ele estava numa alegria, Lauro, aqui, nesses últimos dias de programa aqui que ele participou com a gente, ele estava numa felicidade por poder continuar falando de futebol, coisa que ele gostava muito, né, Lauro? Ontem eu fui atender um convite do REC, né, porque eu estou aposentado, mas toda hora eu tenho um convite, eu não quero dizer não, e 38 anos do Cadeira Cativa, eu fui ao encontro do REC, e alguém me falou, o próprio REC talvez, que para o Vianney, além de a Bandeirantes ser a Bandeirantes, vamos deixar claro, não é só por isso que eu vou dizer agora. Claro. Não é só por isso. Mas também por isso ele vinha lá de Viamão, da casa dele, pela Bento Gonçalves, a 040, né? Isso. E aí, sobe a lombinha da Igreja Santo Antônio, onde a minha mulher vai toda terça-feira, que tem a missa terça-feira que ela vai sempre, e aí chega onde eu chegava, aí na década de 70, né? O mais curioso de tudo, ainda nos primeiros dias o Vianney repetiu 3, 4, 5, 6 vezes, lá sei eu quantas vezes, a frase, quis o destino que eu encerrasse a minha vida aqui na casa onde eu comecei. E tem uma coisa que... Conheceu a esposa aqui, o Marisa, aqui lá no céu, vou cobrar dele. Oi. A década de 70, porque o Vianney era ou azedinho, ou contraditoriamente ele era o Tata. Sim. E na década de 70, quando trabalhamos juntos aí meia dúzia de anos, eu era o Tata. Olha, pegasse de mim o Tata, pô. Lauro, qual o último momento que tu lembras de contato com o Vianney? Última vez foi quando eu me apresentei na RBS no programa do Felipe Gamba, lá na Rádio Gaúcha, na concorrente, tá bom? E que ao subir eu encontrei o Vianney ali embaixo no estacionamento. Nos abraçamos e tudo, porque minha mulher e eu somos padrinho e madrinha. Ele sempre dizia, como é que tá a madrinha? Somos padrinhos de casamento do Vianney e da Marisa. Então, imagina, havia toda essa relação, né? Lauro Quadros, infelizmente num dia triste, mas importante a tua participação. Muito obrigado por atender a Bandeirantes para que a gente possa lembrar aí dos momentos bons que o Vianney proporcionou para todos. Olha, hoje em respeito ao Vianney, nem vou fazer aquela pergunta que eu faço sempre, como é que tá a vida sexual? Deixa para outra hora, tá bom? Não pergunta que tu sabe qual é a resposta, né? Tem alguns aqui que já abandonaram o esporte, viu, Lauro? A minha Coca-Cola foi normal, depois light, agora é zero. Mentira. Grande abraço, Lauro Quadros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 12:49. Temos na linha Luiz Carlos Reck, que também conviveu e muito com Vianney Carlet, partilhou, imagino eu, de momentos muito felizes e que a gente faz questão, num dia tão triste da partida do Vianney, Reck, de lembrar. E eu imagino que você tenha vivido muitos bons momentos ao lado dele, Reck. Boa tarde. Boa tarde, Bagé. Um abraço, Claudião, pro César, pro Mr. P. Grande abraço. Saudades desse microfone aí, tive alegrias aí também, mas com o Vianney Carlet eu tive mais do que alegrias, mais do que convivência, eu tive ensinamentos. O Vianney Carlet me deu exatamente noção do tamanho que era uma jornada esportiva. O Vianney Carlet foi chefe na Rádio Guaíba por bons anos, 4 ou 5, e o Vianney Carlet, ele inovou, ele fez quadrinhos dentro da jornada, ele fatiou os patrocínios. O Vianney Carlet não levava ninguém para compadre porque não tinha rabo. E o Vianney era um cara assim, espontâneo. E uma coisa que o Claudião conhece tão bem do Vianney, que nós,
que Sim. convivemos, sempre soubemos, o Vianney é o que eu nunca vou conseguir ser. O Vianney é desapegado. O Vianney não tinha... Se tivesse um pedaço de carne gorda, um som alto no pátio, passarinho cantando e um traguinho, estava tudo bem para o Vianney Carlet. Aliás, o REC tem tanta razão nisso que ele está falando, que isso não se refere somente a coisas, talvez, que o REC sabe muito mais do que eu, por exemplo, pelo convívio, a coisas materiais, mas também a pequenas discussões, pequenas coisas que poderiam surgir no dia a dia. Ele desapegava imediatamente, em questão de segundos, ele já estava rindo tranquilamente. Inclusive, no episódio recente que envolveu o Vianney, eu não quero nem tocar muito nisso, que foi chato e tal, o Vianney, ele estava brincando num intervalo e acabou indo pro ar e tal, porque ele era assim, o Vianney, ele era desbocado, irreverente, alegre, amigo, bom sujeito, isso bom aí, pai. Isso aí. O Vianney, Claudião, lembra do Fusca vermelho do Vianney? Lembro, claro. O Vianney, vou te dizer uma coisa, batia aquele carro e não consertava, andava com documento vencido. E, é verdade. Arriscava tudo, porque o Vianney era assim, se me pegarem, me pegaram, eu entrego o carro e acabou. Isso. Então, esse era o Vianney Carlet. Vianney Carlet era um cara de fácil convivência. E amigão, ia na cabine, dizia sempre uma bobagem para descontrair, né? Não era o rei da pegadinha, né, Rec? Rei da pegadinha. Rei da pegadinha, deixava a bola quicando, ele pegava. E outra, ele não brigava por escala, sabia exatamente quando o cara estava com alguma necessidade a mais. Eu só tenho boas recordações do Vianney. O Vianney eu posso dizer que é meu amigo mesmo. Vianney me ensinou, me ajudou, e tinha até um trocadilho que não dá para dizer no ar. Alguns, não pode, não pode. O Vianney era tão bom repórter que era assim, Vianney Carlet, o repórter de... exato. Deixa para imaginação. Eu usava o João ainda, lembra? João Vianney Carlet, o comentarista de... Mas o Vianney, é bom falar assim do Vianney, porque ele era assim, entendeu? Não adianta a gente, depois que o cara morre, querer elucubrar tanta coisa. Não, o Vianney era isso aí. O Vianney era franco, direto, objetivo, sincero, amigo, desapegado, bom profissional, bom comentarista, repórter extraordinário, começou aí na difusora como repórter de televisão, depois foi para a Rádio Gaúcha como repórter de rádio, sempre com o mesmo sucesso. Agora, não tinha um rostinho muito bonito para televisão também, não. Né? Eu, não por era... exemplo, tenho essa vantagem. É verdade, é diferente. Ontem eu estava ouvindo o Lauro há pouco aí, e ele estava contando a história, eu não sei se ele chegou a falar, ontem ainda disse, Lauro, não te preocupa, o Lauro era compadre do Vianney, que o Vianney vai sair desta. O Lauro foi lá na festa dos 38 ele comentou, anos, cadeira cativa, e eu disse, vai sair porque o Vianney saiu de todas. O Vianney não merece morrer, não merece sofrer, e sofreu tanto, coitado, nos últimos tempos, né? Olha, eu me lembro da Copa de 90, o Vianney com uma cueca cor de vinho, sabe? Deitado na cama, e eu e o Luiz Henrique Benfica gravando 700 boletins da seleção brasileira, e ele disse assim, vocês não cansam de dizer sempre a mesma coisa? Pô, Vianney, tu é o chefe, não bota pra rua, né? A seleção brasileira tinha um treino por dia, nós tínhamos 800 boletins em tudo que é intervalo de jogo. E o Vianney é o seguinte, né? Naquela Copa de 90, ele diz assim, vão lá, comprem um frango, que é mais barato, temos que guardar nossas diárias. Então, o Vianney era um cara sensacional, não é porque morreu. Ele fazia questão de conviver com o Vianney. O dia que ele acertou com vocês, eu liguei para ele. O dia que ele saiu da Rádio Gaúcha, eu liguei para ele no caminho aqui da Ubra para Porto Alegre. Então, eu só tenho boas recordações e eu posso falar isso de consciência tranquila. A gente sabe disso. Porque esse nosso meio é um meio filho da mãe, mas tem figuras supra, como você, Bagel, Claudião, aí o Mr. P, o César. Muito obrigado, conheci da época do Grêmio. Agora, o Vianney, a gente tinha uma convivência assim, ó, de perguntar tudo, entendeu? E vai ficar essa lacuna na minha vida também, né? Na vida dos familiares, dos amigos, dos ouvintes. Ele criou aquele programa na Rádio Gaúcha de sábado de manhã com a cara dele. Não foi a emissora que criou. O Vianney sempre gostou de fazer essas coisas ecléticas.
Ele sempre foi muito criativo, né, Rec? Exatamente. Rec, eu quero aproveitar aí e te agradecer por atender aqui a Bandeirantes, sei que em seguida tu também vai pro ar, e agradecer duplamente, afinal de contas, como chefe, você foi quem me deu o primeiro emprego como rádio, então aproveito aqui. Obrigado, um abraço, Rec. Eu digo sempre o seguinte, não adianta agradecer e depois fazer cacaca. Então, o agradecimento é fazer a coisa certa. Valeu, e você fez, Magrão. Tanto é que está crescendo cada vez mais aí. Muito obrigado, grande abraço. Prazer falar contigo. Daqui a pouco nos encontramos, infelizmente, jornalista se encontra muito seguidamente em velório, né? Grande abraço, Rec. Puxa, um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado, Luiz Carlos Rec, 12:56, na linha conosco, outro ícone do jornalismo e que com certeza conviveu muito de perto, por muito tempo, com Vianney Carlet. Estou falando de Silvio Benfica. Silvio Benfica, muito boa tarde, obrigado por atender a Rede Bandeirantes. Bagé, tudo bem, Bagé? Queríamos estar melhor, mas tudo bem, porque a gente está lembrando as partes boas e com certeza você teve muitas ao lado do Vianney, né? Tive. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também pro César Cidade Dias, que está com vocês, o Mr. P, o Claudião Duarte, que certamente, talvez dos que estejam aí, foi o que mais conviveu com o Vianney Carlet. Eram amigos de Viamão, uma convivência assim entre os dois que eu muitas vezes presenciava, mas eu tive também realmente a chance de conviver muito com o Vianney, mais do que conviver com o profissional, conviver com a figura humana, com a pessoa, com o amigo. E o Vianney fora do ar era o Vianney que mais me impressionava. Claro que o profissionalismo do Vianney, que é com o qual a gente convivia todos os dias, era uma coisa que chamava atenção, afinal, ele está na história como um dos grandes comentaristas do Rio Grande do Sul. Agora, o Vianney fora do ar Claudião, era simplesmente maravilhoso. O Vianney estava pronto permanentemente para dar um sorriso. As histórias que a gente tem com o Vianney, histórias de viagem mundo afora, foi um negócio realmente que me gratificou demais. Eu lembro de uma delas, uma cobertura que a gente foi fazer da Copa América na Bolívia, onde a seleção brasileira, em 1997, tinha um ataque somente com o Romário e Ronaldo Nazário, e ganhou aquela Copa América num jogo lá em La Paz. Pois o Vianney era o comentarista da Gaúcha que estava conosco. E nós alugamos um carro lá, e o Vianney era o nosso motorista, andando pelas ruas, dirigindo pelas ruas de Santa Cruz de la Sierra, e não existia, simplesmente não via sinaleira naquelas ruas. Era um negócio impressionante, o modo como o Vianney transitava por aquelas ruas, entrava pelas ruelas, pelas esquinas, mas a gente se divertia muito com ele. Olha, eu cantava quase que todos os dias com o Vianney Carlet, porque o Vianney adorava música e sabia muito de músicas, especialmente naquela época lá da Jovem Guarda, que era uma coisa que sensibilizava a todos nós. E ali eu convivi cerca de 20 dias nessa viagem, de tantas que a gente fez, vivendo assim diariamente com o Vianney e podendo ver realmente a figura maravilhosa que era o Vianney Carlet. Por isso, Bagé, eu estou assim com um sentimento assim de perda muito grande realmente desde hoje pela manhã, quando fiquei sabendo da notícia. O sentimento de nós todos. Cláudio Duarte. Ô Silvio, tudo bom, querido? Oi, Claudião. Tu sabe que eu e o João, a gente tinha uma parceria de sermos vizinhos, né? Isso. E eu conto sempre, e as pessoas dizem, mas não pode ser, nas 11 vezes em que eu fui treinador, só vou me reportar como treinador, tanto de Grêmio quanto de Internacional, nós tínhamos às 7 da manhã encontro marcado, café na padaria do Cirinho em Viamão. Olha. Não, sentávamos a resenha. Amigos, a resenha, das 7 às 7h30 era café, bate-papo. Eu me dirigia para os estádios e o Vianney, os outros amigos, cada um para o seu trabalho, e o João se dirigia para a emissora dele. Aí chegava o meio-dia, eu tinha perdido o jogo, ele me dava um pau. Né? Esse Claudião é incompetente, não sei o quê. Não fez o que eu disse. Não, mas dava ali um cacete, né? E ele tentava te ensinar no café e tu não aceitava. Não apredia. Aí chegava no outro dia de manhã, eu entrava, João, tudo bom, João? E ele, Roberto, como é que tá? E os caras assim, vem cá, mas ele te deu um pau ontem. Eu disse, não, mas não tem nada que ver. Né? O Tuta Talça, nada que ver com o Tuta Talça. Nada. Porque ele era correto e fazia crítica técnica, né? Sim. Porque no particular, a gente não falava nisso.
Não falava, até porque eu sabia que ele me respeitava, a crítica era correta, até porque eu não era tão competente assim, né? Mas foi uma convivência maravilhosa, respeitosa e muito honesta, né? Porque o João era assim. Eu dizia para ele sempre... Eu tenho certeza que tu está sentindo demais, como todos estão aí que conviveram seguramente com o Vianney, mas talvez tu seja daí, da mesa, nesse momento, o que mais está sentindo. Porque o Vianney o Vianney veio para Porto Alegre, se não me engano, em 74, para ser comentarista. E tu estavas jogando ainda, quer dizer, tu se transformou em treinador em 1978. Então, como jogador, tu ainda convivesse com o Vianney. O Vianney fazendo o setor do Internacional na época do grande time do Internacional. E mas a questão transcendia o dentro de campo, né? Era uma relação realmente maravilhosa. Eu presenciei isso muitas vezes. Maravilhosa e respeitosa de vocês dois. Por isso eu tenho certeza que tu está sentindo demais a morte do Vianney. Silvio Benfica, eu quero agradecer por ter atendido a Rádio Bandeirantes, mandar um grande abraço. Como é bom ouvir o Benfica, né? O Benfica tem uma voz que enche o rádio, né? Poxa, na realidade não tá de saudade, de gordo, né? Não, hein? Não, na realidade, é uma coisa que parece que o rádio tá cheio. Não, nós ouvimos na sequência uma aula de rádio, como deve, inclusive em homenagem ao Vianney. Nós ouvimos Silvio Benfica, nós ouvimos lá no início o professor Rui Carlos Osser, o Lauro Quadros, agora recente o REC. Mas tem toda a razão, Bagé. É um prazer ouvir esses homens, todas essas vozes com esse conteúdo. Coisa linda. O Bagé perguntou se eu queria fazer uma pergunta. Eu disse, não, deixa o Benfica deixa ele falar. Não atrapalha. Benfica, grava umas mensagens, depois manda pro WhatsApp pra mim. Eu vou te mandar algumas dicas de frase. Benfica, muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Bandeirantes. Bagé, muito obrigado. Deixa só completar que eu conversava muito com o Vianney. No dia em que eu decidi sair da Rádio Gaúcha, o Vianney me ligou para saber por que eu tinha tomado aquela decisão. Ficamos falando muito tempo. No dia em que o Vianney saiu da Gaúcha, eu liguei para o Vianney, ficamos falando muito tempo. E nos corredores, assim que eu terminava o programa do meio-dia, Esporte ao meio-dia, e antes de começar o Sala de Redação, eu sempre encontrava o Vianney, e a gente falava muito sobre tudo aquilo que nós já tínhamos vivido, mais de 30 anos de convivência, o tempo passando rápido, e a gente dizia o seguinte: precisamos, Vianney, e o Vianney dizia, precisamos, Silvio, mais do que nunca viver com a nossa família, aproveitar os melhores momentos possíveis com a nossa família. Eu estou conseguindo fazer isso, Bagé, mas infelizmente o Vianney não conseguiu fazer por muito tempo. Mas de qualquer maneira, tudo aquilo que a gente viveu com ele, durante todo esse tempo, a gente evidentemente que tem que agradecer e que Deus receba muito bem o nosso Vianney Carlet lá em cima. Vai receber com certeza, Silvio. Tá bom, um abraço para vocês aí. Grande abraço. Bom programa, tá? Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Silvio Benfica, um dos grandes nomes aí do rádio esportivo brasileiro. O toque de bola para Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. ABT Materiais Elétricos, fone 3018-3838. Móbil Super, o lubrificante oficial da Stock Car. Rede de Postos Catedral, jeitão do interior agora na capital, na Avenida Farrapos 440. Auto Coreia Service, oficina especializada em veículos coreanos. Pão de queijo Excelsior, lanche ideal para comer a qualquer hora. Viamão, 276 anos de história. Juntos somos mais. Otto Service, fone 3249-5911, na Avenida Otto Niemeyer, número 2068. Baterias Excel, energia além do que você espera. Gala Renault, sua concessionária Renault em Canoas e região metropolitana. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com muito mais tempo para relembrarmos histórias e a memória do eterno Vianney Carlet. Já voltamos. Rádio Bandeirantes. A ABT conta com uma equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por este motivo, a ABT é agora uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas para infraestrutura de telecomunicações e TI. Você encontra a ABT na Avenida São Pedro, 934, na Avenida Eduardo Prado, 1941, fone 3018-3838 ou acesse www.abtelétrica.com.br.
A Delinea faz ambientes planejados, mas no caminho da fábrica até a sua casa muita coisa acontece. Ela está apresentando ao mercado o seu novo conceito de comunicação, inspiração para todas as formas. Na prática, isso significa que você vai se surpreender com os projetos e o alto padrão de qualidade de cada espaço. E para ver tudo isso de perto é só acessar delinea.com.br ou visitar uma das lojas na Nilo, Benjamin, Carlos Gomes ou Ipiranga. Mais da metade dos carros saem de fábrica com tecnologia Mobil Super. Escolha a marca de lubrificantes preferida pelas montadoras, pela Stock Car e pelo piloto Rubens Barrichello. Escolha Mobil Super. O Sindicato dos Engenheiros alerta: a privatização da Eletrobras vai aumentar a sua conta de luz e não vai resolver o problema do país. Vamos voltar a correr risco de apagão e quem paga a conta é você. Não deixe transformar em sua energia em mercadoria. Diga não à venda da Eletrobras. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Gravel Consórcios. Consórcio a melhor poupança. Gravel o melhor consórcio. Solicite a visita de um de nossos representantes. Ligue 3488-4766. O grande diferencial da Gravel é a carta de crédito IGPM para retirada de qualquer veículo automotor. Seu crédito atualizado ano a ano. Na Gravel você só ganha. Na Sanar Farmácias, cliente fiel ganha descontos de até 70% em toda a linha de medicamentos. Gostou? Então cadastre-se no programa de vantagens Sanar Fidelize. A maneira inteligente de economizar e obter benefícios ao comprar produtos das melhores marcas do mercado. São mais de 120 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Otto Car Service, a maior autopeças da Zona Sul de Porto Alegre. Confira nossos serviços: revisão do ar-condicionado, reposição de gás e filtro antipólen, geometria e balanceamento, amortecedores, baterias e revisão de freios. Tudo com aquele atendimento diferenciado. A Otto Car Service fica na Avenida Otto Niemeyer 2068. Ligue 3249-5911. Uma plataforma de negócios e representatividade única. Essa é a definição do CEPRORGS, organizado pelo próprio setor, fomentando inovação, qualidade de gestão e representando a TI gaúcha no estado, no Brasil e no mundo. O CEPRORGS forma teias de network, motivando negócios e impulsionando o crescimento do mercado gaúcho de TI. Mais que um sindicato, uma associação para quem quer crescer. Associe-se. www.ceprorgs.org.br. Curta o CEPRORGS no Facebook. Atenção Canoas e região metropolitana, chegou a Gala Renault. Com um atendimento de qualidade e personalizado, a nossa equipe de vendas está te esperando. Venha fazer o melhor negócio e sair de carro zero. Além disso, você conta com uma oficina completa para cuidar muito bem do seu Renault. Não deixe de nos fazer uma visita na Avenida Getúlio Vargas, 3241, Canoas. Gala Renault é muito mais do que carros. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Uma hora, 9 minutos, de volta com o Toque de Bola aqui na Band, pelo AM 640, pelo FM 94,9, também ao vivo no Facebook, na página Esporte Band RS. Você também pode nos marcar no Twitter, no @Esporte Band RS, e mandar o seu recado também pelo nosso WhatsApp, pelo 519-9366-0949. Por exemplo, aqui entre outros recados que chegam neste momento, ó, lamentável a perda de Vianney Carlet. Estava tão bom ouvi-lo na Band, que emoção ouvir o Lauro Quadros. Viajei para os tempos da difusora no Camisa 10 e Porto Visão. Genial, Lauro, volta para casa para a Band. É o Eduardo Fernandes lá de Eldorado do Sul. Há pouco recebi um recado aqui também do Caixinha, em nome lá do Esporte Clube Lomba do Sabão, que tem casa em Viamão, dizendo que Viamão está de luta, afinal de contas, o Vianney Carlet não é nascido em Viamão, mas foi o local que ele escolheu
para viver, para formar sua família. Fizemos agora, né? Recentemente, pelo aniversário de Viamão. Ele muito feliz, ele né? Feliz respeitem, aqui eu mando e tal. Ah, Vianney. 1h10. Até repassar aqui a pouco. Aliás, eu vou fazer melhor. Vamos ao contato com o Gabriel Corrêa, repórter aqui da Band, porque ele está lá no crematório Saint-Hilaire, em Viamão, onde será em breve iniciado o velório do Vianney Carlet, e com mais informações aí também até sobre o horário do sepultamento. Gabriel Corrêa, boa tarde. Bom, Bagé, eu estou aqui no cemitério no Parque Saint-Hilaire e o IML acabou atrasando um pouco a liberação do Vianney Carlet. Então, a partir das 13h30, 4 da tarde, para quem quiser vir aqui até as 11 da manhã de amanhã, durante o velório. Eu tô aqui do meu lado, chegou um pouco mais cedo, o Flávio Dutra, que foi quem fez o primeiro teste com o Vianney na antiga difusora, e hoje Bandeirantes, ele está aqui comigo, até para a gente relembrar um pouco do próprio Vianney. A gente brincava aqui, chamava de Tata, do Vivi. Flávio, Flávio Dutra não é das melhores para dar uma boa tarde, mas obrigado por atender e falar um pouquinho do Vianney pra gente. Eu fiquei muito... Só um pouquinho. Visivelmente muito emocionado. Fez o teste, a gente estava falando com a família, com uns amigos, e está visivelmente emocionado para falar do Vianney, que ele fez o teste, foi amigo dele por muito tempo, e vamos ver se ele consegue falar uma palavrinha. Eu fiquei muito impactado hoje de manhã quando eu vi a informação da morte do Vianney. Eu já tinha as informações pelos amigos que estavam mais próximos, que ainda conviviam com ele, que a saúde dele estava muito abalada. E o Vianney viveu intensamente, vamos combinar, não se cuidava e continuava fumando e tudo mais. Enfim, ele sacou o que tinha que sacar da vida e viveu intensamente. O pessoal me pergunta como é que foi a vinda dele para cá. O Vianney um dia se apresentou na difusora, na equipe que era comandada pelo Ari dos Santos, a equipe de esporte, o grande Ari dos Santos, e queria uma vaga para trabalhar. Ele estava vindo da Rádio Sideral de Getúlio Vargas, tá? Ele era, acho que, operador e fazia às vezes de microfone também, como todas as rádios do interior. E aí o Ari pediu que eu fizesse um teste com o Vianney. O teste que se podia fazer na época era o seguinte: ele já tinha uma boa voz, uma voz bem colocada, e eu pedi para ele escrever um texto, tá? Com base em alguma informação. E, se eu não me engano, era uma informação sobre o internacional. E ele fez um texto, mas daqueles textos à antiga, né? O time vermelho, cheio de analogias e de palavras que já não se usava mais na crônica. A crônica já tinha se modernizado na época. Eu fiz uma correção em cima, ele até recorda que isso aqui não se usa, isso aqui... Mas eu observei que ele tinha potencial, tá? E se expressava bem, e tinha anexo que escrevia, tá? E de alguma maneira eu aprovei o teste. Ele começou a fazer o setor do internacional, que eu acho que era a vaga que tinha, e logo se firmou e apresentava programas e nesse tempo se firmou e mais tarde que seguiu a carreira dele. Acho também, eu não tenho certeza, tá? Eu também, às vezes, tenho esses lapsos de memória. Acho também que eu dei algum pontapé para ele virar comentarista no tempo na nossa passagem pela Rádio Guaíba, tá? Depois trabalhamos juntos na RBS, tanto na Rádio Gaúcha como na própria Zero Hora e na RBS TV, que ele participava do bate-bola. Enfim, tivemos uma convivência muito fraterna, né? Ele não era esse tipo que lhe impuseram ultimamente o rádio, ele é ao contrário, tá? Tinha posições firmes, sim, defendia as posições com firmeza, com garra, era um guerreiro, tá? Mas era uma doce criatura e um tipo muito... Olha, se eu tivesse que escrever aquela série das seleções, meu tipo inesquecível, seguramente seria o Vianney. E só pra gente, já depois de tudo isso, alguma lembrança recente, a última convivência que você teve com ele, Flávio? Não, a última convivência foi na RBS TV. Ele, no caso, na TV Com. Dá para falar nos concorrentes aqui, né? E o Vianney um dia sumiu o programa estava para entrar no ar. Pô, e onde é que está o Vianney? Pô, eu ia ficar uma cadeira vazia. Eu digo, pô, cadê o Vianney?
Eu fui no pátio, tá, Vianney lá, fumando, tranquilamente, do jeito dele. Mas, velho, mas já tá na hora. Aí você foi pra lá. Então, esse era o Vianney, uma grande figura, um figuraço. Tá? Depois, eventualmente, encontrava ele na coisa. Mas como eu, de alguma forma, saí da chamada militância da crônica esportiva, então eu não tive esse contato muito mais próximo com ele. Mas ficou esses grandes momentos. Vocês podem observar, todo mundo, e eu sou um assíduo no Facebook, tá? Todo mundo que se manifesta no Facebook a respeito do Vianney tem uma historinha para contar dele. E normalmente é uma historinha curiosa, engraçada, fraterna. Preste atenção nisso. Isso dá ideia da dimensão da pessoa que ele era. Bom, Flávio Dutra, que fez esse primeiro teste com o Vianney na antiga difusora Bagé. Eu sigo aqui no cemitério no Parque Saint-Hilaire e só para abrir um destaque, uma vez ele chamou o meu cabelo, inclusive o Vianney, daquele Ninho do Pássaro, o estádio lá da China nas Olimpíadas, como uma forma de brincadeira, enfim. E aí eu sigo daqui, tá bom, Bagé? Tá bom, Gabriel Corrêa, qualquer novidade você volta daí. Nós temos no contato um cara que era irmão do Vianney Carlet, pela convivência, pela amizade, não irmão de sangue, mas um irmão de alma, e eu tenho certeza que está muito sentido com tudo que aconteceu. Meu amigo Pato Mori, boa tarde, Pato. Boa tarde, Bagé, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje, realmente, Alex, é um dia muito triste para mim, muito triste. Mas eu tive a felicidade, quando eu trouxe o Vianney, logo que ele foi despedido da RBS, eu trouxe o Vianney aqui para a Rádio Grenal, fiz questão de trazê-lo aqui na Rádio Grenal. E conduzi o Vianney até o seu automóvel, dei um abraço forte nele e disse para ele: Vianney, vamos ter aí um comportamento diferente do que tu estás tendo. Porque eu tinha essa liberdade com o Vianney e tinha a liberdade com a Marisa, a esposa do Vianney, porque, inclusive, eu sou compadre do Vianney e fui eu que apresentei a Marisa para o Vianney. O Vianney tem uma importância muito grande na minha carreira, porque eu comecei em televisão na extinta TV Difusora, hoje Bandeirantes, juntamente com o Vianney, mas o Vianney já trazia de Getúlio Vargas a experiência de rádio e de televisão. E eu cheguei depois do Vianney, então eu aprendi muito com o Vianney. Tive a oportunidade de trabalhar em 4 campeonatos do mundo junto com o Vianney. Ouvia muito o Vianney, porque o Vianney, para mim, além de um grande amigo, de um grande irmão, o Vianney sempre foi considerado por mim um grande homem de rádio. O Vianney tinha uma linguagem extraordinária. Vocês tiveram a ocasião de verificar isso, porque trabalharam, apesar de pouco tempo, com o Vianney. E ele tinha ideias a respeito do futebol que muitas vezes divergiam das minhas ideias. Mas nem por isso nós deixamos de nos amarmos com a alma, porque era realmente o Vianney um irmão para mim. Por isso hoje é um dia muito triste para mim. É um dia que eu jamais irei esquecer. Jamais irei esquecer dessa pessoa extraordinária chamada Vianney Carlet. E daqui a pouco eu vou estar acompanhando o velório do Vianney, vou abraçar a sua família e posso dizer a vocês que o rádio brasileiro perdeu hoje uma grande figura. Não tão somente uma grande figura humana, mas perdeu hoje um grande profissional do rádio. Pato, um grande abraço, muito obrigado pela gentileza de atender aqui a Rádio Bandeirantes e te cuida aí também, meu amigo. Tá bom, querido. Um abraço para vocês todos e um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes. Valeu. Grande Roberto Pato Mori, né, que conviveu muito tempo e era um amigo aí do Vianney. E eu disse te cuida também, porque ele também tem que fazer uma série de cuidados e não está fazendo, sacana. Barbaridade. Agora, voltamos à velha máxima, né? A gente fica ouvindo, todo mundo contando a história, todo mundo falando um pouco do Vianney, e a gente pensar que é meio dramático isso que eu vou falar, mas é fato. Mas é a né? realidade. É a realidade. Há 3 dias atrás, 4 dias atrás, ele estava aqui com a gente nesse estúdio. É incrível, porque o procedimento que ele passou, eu tenho convicção que nenhum de nós aqui imaginou
que pudesse, agora não está mais com a presença dele. E se tinha notícia depois do procedimento que ele estava bem e que voltaria em breve, a gente ficava brincando aqui, pô, que bom, correu tudo bem. Claro, porque quando a gente vê a pessoa para lá e para cá conversando, falando, ele sentia dor, muitas vezes ele dizia para nós durante o programa, não se queixava, mas comentava às vezes, e inclusive muito mais por nós estar forçando o questionamento do que ele por querer falar. Então a gente olha e pensa, não, aquilo ali, ele vai resolver aquilo ali. É entendeu? Forte, vai voltar. Claro, é uma unha encravada. Vocês sabem que até por comando do Bagé, o Bagé está comandando aqui um programa totalmente diferente, especial pela passagem do Vianney. Mas eu vou citar um tweet que eu estava lendo aqui um tweet da Band aqui, que ele diz: Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba e Bandeirantes deveriam trabalhar nessa hora em rede. Porque a homenagem, o Vianney, ele passou pela Rádio Bandeirantes, ele passou pela Rádio Guaíba, ele passou pela Rádio Gaúcha, e ele fez amigos em todos os lugares. Te desse conta, Bajé, se tu entrevistasse pessoas de toda a história dele em todos os lugares. E ele era muito querido. E ele era um cara querido, né? E ele fez aqui, nos poucos dias que nós tivemos aqui, nesse programa, ele deu uma aula de humildade pra nós. Aí que tá. Sabe que hoje eu tenho sempre um espaço ali, 10 e 20 no 90 Minutos, né? Aqui na Band com o André Machado e com a Fernanda Zaffari. E eu falei uma coisa pro André Machado que eu não tinha me dado conta do quanto impactou a mim. Porque eu sou um cara, e acho que isso é um defeito, eu sou muito difícil de chorar. Muito difícil. Eu chorei poucas vezes na minha vida. E uma delas, claro, com a perda do meu pai. Mas eu não podia chorar porque eu era o esteio da família. Então tinha que segurar os irmãos mais novos, a minha mãe. E hoje eu saí de casa e ainda liguei pra minha mulher e falei: eu nunca imaginei chorar como eu chorei pelo Vianney. Porque eu convivo com o Vianney há um mês. Agora, o Vianney serviu como uma das tantas escadas, espelhos, quando eu projetei um dia ser repórter esportivo. Eu olhava para esses ícones, para esses representantes da antiga. Eu gosto disso. Eu sou meio diferente assim da minha geração. Eu gosto de conversar com os mais velhos, porque os mais velhos passaram por algo que talvez vai me ajudar, seguramente vai me ajudar, para que eu possa seguir um caminho. E o Vianney era um desses caras. E eu lembro que a primeira vez que o Vianney no estádio foi me cumprimentar, me chamou pelo nome, eu disse: pô, o Vianney sabe quem eu sou. Legal. E não é um exagero, é uma realidade do que a gente vive com respeito desses caras que fizeram essa imprensa esportiva. Foi essa geração que fez, que fincou o pé nessa imprensa. Que criou e nós vamos isso. tentando, de alguma maneira, adaptar. Então, por isso que faz falta essa brincadeira. Claro. Lembra, Pi? No intervalo, as piadas que não podiam contar no microfone, a gente contava com ele sempre com uma história bacana. A gente sabia como tirar ele do sério também fora do ar, mas ele já voltava ao natural. Esse era o Vianney. O Rui, na manifestação do Rui, aqui no início do programa, ele falou de uma época que precisa ser valorizada, né? E eu vou pegar essa frase do Rui, porque é uma época onde os comunicadores tinham nome e sobrenome. Os comunicadores que davam opinião pensando tão somente na opinião, no que eles estavam pensando, no que eles estavam fazendo, no compromisso com a verdade deles. A gente transformou a nossa vida numa vida mais mecânica, onde tu tem personagens com número, por exemplo. E a gente está esquecendo do centro, que é o nosso raciocínio, a nossa cabeça, a nossa opinião, o nosso nome e o nosso sobrenome, a nossa responsabilidade. E o Vianney, ele tinha isso, assim como o Lauro, como o Rui, como, enfim, tantos comunicadores. Dessa fase, eu acho que isso que a gente tem que levar. Ele deu aqui na Bandeirantes, nos dias que ele passou aqui, uma aula de humildade, Claudião. Sim. Uma aula de humildade. Até aproveitar para destacar, né? O velório do Vianney Carlet acontece a partir das 4 da tarde, atrasou um pouco a liberação do corpo do Instituto Médico Legal. Então o velório acontece a partir das 4 da tarde de hoje, no Parque Saint-Hilaire, ali na 040, né, em direção já Viamão, Cemitério Parque Saint-Hilaire, na Capela 5, velório a partir das 4 da tarde, e o enterro amanhã, por volta de 11 da manhã. Então, para os amigos, para os simpatizantes, para os fãs, né, os seguidores, os ouvintes do Vianney,
Então, o velório começando hoje, 4 da tarde, no cemitério Parque Saint-Hilaire, na Capela 5, e o sepultamento amanhã. Escuta, a título de informação e de cuidados que cada vez mais as pessoas têm que ter, as complicações começaram com a diabetes, né, que o Vianney tinha, e que isso foi gerando uma coisa, foi gerando outra, e chegou no ponto que chegou. Eu não tenho eu acho que ninguém tem ainda, a não ser a família, talvez, todas as constatações e complicações que surgiram a partir da cirurgia. Mas é bom que a gente saiba, porque milhares de pessoas passam por situações parecidas e a prevenção cada vez mais é fundamental, né? O Vianney tinha 68 anos, novíssimo. Jovem. Novíssimo. Jovem. 68 anos, e aquilo que a gente comentou antes. Para nós que estávamos do lado dele aqui todos os dias, parecia uma fortaleza, com exceção da complicação do pé, que era a consequência da diabetes. 1h25, o toque de bola aqui da Band. Vamos reproduzir agora. O Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, ele concedeu uma entrevista coletiva hoje pela manhã lá no CT Presidente Luiz Carvalho, e ele, na abertura da entrevista coletiva, ele lembrou aí, infelizmente, o falecimento de Vianney Carlet. Renato Portaluppi. Só antes de mais nada aí, colocar para vocês meus pêsames. A família do Vianney Carlet, algumas divergências leves, que é uma coisa normal no futebol, que eu tive com ele, mas no fundo, sem palavras da boca para fora, não gostava deles. Infelizmente, aconteceu isso, então deixo meus sentimentos à família dele. Tá aí, portanto, a lembrança do técnico Renato Portaluppi, né, na abertura da entrevista coletiva de hoje. Boa tarde, acredito que Deus quis que o Vianney tivesse essa homenagem bonita, por isso essa volta à Band. É o Eduardo da Silva aqui de Porto Alegre, lá pelo WhatsApp da Bandeirantes, no 519-9366-0949. A ABT é agora um distribuidor autorizado Furukawa, na Avenida São Pedro, 934, e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Agora de segundas a sextas, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8h30 ao 12h30, o fone 3018-3838. 3018-3838. 1h27, você vai mandando os seus recados para cá. Pelo 519-93660949, que é o WhatsApp aqui da Bandeirantes. Na linha conosco, mais um colega jornalista e que conviveu demais, diretamente, trabalhando e dividindo, com certeza, muitos bons momentos e boas lembranças com Vianney Carlet. Estou falando de Nando Gross. Nando Gross, boa tarde, obrigado pelo atender aqui a Rádio Bandeirantes, Nando. Bom, uma honra falar com vocês, grande abraço aí, Bagé. Muito feliz de estar podendo falar sobre o Vianney, né, no momento ruim, né, que para nós ficou... Eu estava no ar, mas na hora que eu soube. Estava fazendo meu comentário pela manhã, e aí entra o Otto Bed, nosso produtor, e dá notícia no ar. Para mim foi um troço que, né, meio que a gente perde o chão na hora, né. Só que o Vianney, eu, antes de ser colega do Vianney, eu tive uma relação muito forte com o Vianney, porque o Vianney, eu era adolescente e sempre apaixonado por rádio, e o Vianney já era um repórter consagrado, na época estava na Rádio Gaúcha, e ele morava no mesmo prédio que eu, no apartamento de frente para o meu. Então, eu abria a janela do meu quarto e eu via direto o Vianney Carlet. E ele dizendo aquelas bobagens que ele adorava dizer, aquele troço bagaceirado do Vianney, né? Sempre tinha um troço interessante para dizer. Mas para mim, mano, era uma coisa assim, outro planeta, porque eu queria muito trabalhar em rádio, tá no guri, tinha 14, 13, 14 anos. E o Vianney me possibilitou, por exemplo, eu ir até... a Rádio Gaúcha na época, eu poder ajudar a carregar fio para entrar em campo, né, a estar no meio de todos. Eu lembro que eu ia no estádio, naquela época que não tinha tanta entrevista coletiva e tanta coisa assim, a gente tinha mais acesso às coisas. Eu levava um gravadorzinho pequeno, fazia várias entrevistas, né, e guardava aquilo comigo para nada, era só... Mas ele me possibilitou tudo isso, né, e depois, enfim, a gente acabou trabalhando juntos, sendo colega há muitos anos, né? Eu trabalhei nos anos 90 com o Vianney, aqui na Rádio Guaíba. O Vianney, quando eu entrei, eu fiquei 6 meses em 90 aqui na Guaíba. O Vianney era o chefe de esportes, comentarista, chefe de esportes, e depois nos reencontramos quando eu fui trabalhar na RBS. O Vianney era uma figura, às vezes as pessoas têm uma ideia do Vianney polêmico, do Vianney isso, aquilo, mas era um cara divertidíssimo. O Vianney, olha, ele gostava de uma polêmica. Era um troço que ele gostava de uma polêmica. Eu acho que nenhum outro comentarista recebeu tantas
respostas e citações de treinadores, de dirigentes, de árbitros contra o Vianney Carlet. Até nota oficial, esses tempos o Grêmio tinha feito uma nota oficial sobre o Vianney Carlet. Ele sabia a repercussão que tinha, né? Não, ele fez uma brincadeira com os caras do Atlético Mineiro, né? Que era o Galo ia virar, sei lá, uma franguinha, uma coisa assim, né? E mal sabia o Grêmio que foi exatamente isso que aconteceu, né? O Grêmio foi lá e ganhou fácil do Atlético Mineiro. Ele tinha razão. Como o Vianney já tinha antecipado. Mas, olha, cara, não é idade de morrer, né? O Vianney morreu muito cedo, né? Morreu muito cedo, mas eu estava ouvindo aí o Pi falar agora há pouco. O Vianney nunca foi um exemplo de um cara que se cuidasse, né, que levasse muito a sério as recomendações médicas. Eu lembro do Dr. Luquezzi enlouquecendo com ele, né? Digamos... parar com cigarro, alimentação, o Vianney adorava um doce, né? Então ele viveu intensamente até nisso. Na comida, no cigarro, na polêmica, no jornalismo. A prova disso, Nando, é que até mesmo agora, para fazer a cirurgia, etc., durante um bom tempo ele estava um pouco resistente ainda naquela, porque mais a vida vai indo, tá bom, e vai, aquela coisa. É bem isso aí, Nando. Mas não tem dúvida, é um dos grandes que nos deixa, né? É um dos grandes que, se a gente for pegar o jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, a gente vai pegar o Vianney direto, mais diversos prefixos, desde lá daquele projeto de um bando de sonhadores, né, que fizeram da Rádio Sucesso. O Vianney estava lá também, foi repórter, e repórter de muita qualidade na época que ele foi repórter, depois se tornou comentarista, um colunista de enorme repercussão. Aquilo que eu estava dizendo, a coluna mais repercutida era do Vianney. O que debatiam a coluna do Vianney era impressionante. Os treinadores tinham uma resposta sempre para falar. Há pouco eu estava vendo o Renato ouvindo o Renato falar sobre o Vianney. O Renato também já tinha respondido o Vianney, o Muricy, o Abel, que até... O Abel tem uma passagem forte com o Vianney, né? Tem. O Abel... Eu gosto muito do Abel, mas o Abel, até nas respostas dele, até a gente entende que o futebol, às vezes, ele meio que, na paixão do futebol, a gente meio que... Né, algumas pessoas ficam assim... o futebol idiotiza, né? Às vezes. Pega pessoas de alto nível e quando entra futebol no meio, às vezes, tu ouve coisas que tu não acredita que aquela pessoa é capaz de dizer. Isso aconteceu com o Abel. O Abel, ele respondeu e se irritar com o Vianney do jogo. Mas em alguns momentos ele baixou um pouco o nível. E eu tenho certeza que ele sabe disso. Sabe disso. É no estresse do futebol, né? A gente conhece pessoas que são extremamente doces. Na emoção, e no meio né? da função, na emoção, a cobrança, né, o Bagé? Porque tu dirigir Grêmio Internacional, a gente sabe que isso se representa aqui nesse estado, né? São dois dos principais cargos do estado. O César Stadias quer te fazer uma colocação também, né? Oi, Nando, tudo bem? Nando, eu tô ouvindo aqui, Rui Osterman falou, Lauro Quadros, Rec, agora tu fala. A grande lição que eu acho que fica do Vianney, eu tive relativamente pouco aqui na Rádio Bandeirantes, é esse processo de união entre todos os grandes comunicadores. Eu acho que ele conseguiu trazer e está dando uma lição, e esse programa aqui ele está conseguindo mostrar para todos como é importante a pessoa, né? Como é importante o nome e o sobrenome, como é importante a opinião. E o Vianney, ele conseguiu trazer aqui para dentro um carinho que vocês todos estão relatando, Nando, de todos os veículos de comunicação aqui de Porto Alegre, e eu estou encantado com isso, porque todos têm a mesma linha, mesmo trabalhando e num processo tão competitivo como essa categoria, né, Nando? Com certeza. O Vianney era um cara doce, viu, César? Era um cara que brincava, quando ele discordava bem, né? Ele implicava. Eu tinha uma mania, eu fui um comentarista mais jovem, cheguei depois dele, né? Então ele implicava muito, vem tu com esse negócio de posse de bola aí, incomodar, com o número de passos errados, não chateia, sabe? Aquelas coisas dele. Sim. Mas a maneira dele, ele tinha uma enorme percepção de ver o jogo, né? E o Vianney era um cara que, ele tinha opinião, né? Isso. Podia discordar do Vianney. E esse é o grande negócio do comentário. No comentário a gente tem duas fases. O César hoje está aí comentando e fazendo análises muito boas. A gente tem que dizer o que está acontecendo no jogo, né? Ser uma espécie de tradutor, né? Para quem não está vendo, mas a gente em algum momento vai opinar também. Claro. Né? Vai dar a tua visão do que tu acha que deveria ser feito, do que tu acha que está certo, do que tu acha que está errado. É isso aí. E o Vianney nunca foi econômico nisso, né? Ele sempre foi muito claro. As grandes polêmicas do futebol gaúcho, jogar com 3 volantes ou 2 volantes, o Vianney sempre esteve como protagonista dessas polêmicas, né?
Ele sempre esteve muito à frente, assim, dos grandes debates. Mas era um cara doce. É um cara de convivência, assim, extremamente doce. Os mais jovens que trabalharam com ele, né, sempre tinham essa impressão dele, meio de paizão, assim, sabe? Era um cara muito doce. Nando, tem um cara aí que chamam ele de treinador. Eu não sei se ele manjava muito de futebol, mas quer falar contigo, Cláudio Duarte. Grande, Claudião. Oi, Nando, tudo bom, querido? Tudo bom, Claudião? Vamos falar contigo aí. Eu acho que tu fizesses uma citação boa aí. O Vianney, o que ele mais adorava era discutir volante. É verdade. E se tu lembrares, o cara que ele mais pegava para ajudar nessa discussão era eu, lembra? Porque ele dizia que eu era retranqueiro, que eu inventei o tal do pega-ratão, que eu não sabia armar time do meio para frente, era um terror. Mas eu queria me estender mais um pouco e fazer um registro só. Eu estava quieto aqui, eu acho que essa é a hora de fazer um registro. Todos aqueles que foram convidados a dar depoimentos aqui na rádio agora há pouco, nesse programa, todos fizeram as suas manifestações livres e espontâneas. E uma coisa que eu cobro muito, é não ter enfeite. Tem uma palavra no português para dizer isso quando tu fala bem pela frente e pelas costas fala mal. Tem várias, tem cinismo, por exemplo. Pode ir aí que tem uma lista. E todos aqui foram corretos e honestos. Ninguém veio aqui para enfeitar o João. O João foi dito que ele tinha capacidade nisso, capacidade naquilo, que tinha o defeito tal. Ou seja, a coisa que mais dói, e eu acho que a palavra mais correta chama-se hipocrisia, é quando o pessoal consegue. O cara tá vivo na frente dele, os caras falando, boa, e aí meu chapa, tá bom, e metem-lhe o pau por trás. Ou seja, falam mal, descaradamente. O cidadão morre, como já aconteceu várias vezes aqui nesse nosso estado. Aí melhora. De pessoas que eram criticadíssimas por baixo do pano. Aí porque morreu, virou santo. Então eu queria parabenizar todos que deram depoimentos aqui, porque ninguém veio aqui para enfeitar. Elogiaram naquilo que ele tinha de positivo e fizeram a crítica construtiva. Não, ele era polêmico, ele era uma mala, ele era atrevido, ele era bagaceiro, ele gostava da carne gorda, ele tomava o traguinho dele. Fumava o cigarro dele. Fumava o cigarro dele, que nós brigávamos com ele todo dia. Para de fumar, ô gordo. Pô, mas que cara chato esse, né? Não adiantava. E ele fumava com prazer. Ele fumava sorrindo, ele dizia assim, esse prazer ninguém me tira. Então, a falta vai nos entristecer? Claro que vai, vamos perder um grande parceiro, um grande amigo, mas que viveu a vida do jeito que ele achava que ele devia viver. E eu digo sempre, e está indo na frente para ajeitar o nosso canto lá. Daqui um pouco nós vamos bater de frente lá em cima com ele. E pode ter certeza, ele vai estar na sacanagem lá em cima. E fumando. Com certeza, e fumando. E comendo doce. Esperando vocês no fumódromo, provavelmente. É isso aí. Nando Gross, muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Band. É sempre importante te ouvir. Pena que nesse momento, né? Mas a gente está tentando de alguma maneira lembrar das coisas boas, e foram muitas que o Vianney nos deixou. Eu agradeço a vocês pela lembrança, queria dar os parabéns aí para essa nova fase da Bandeirantes, que estão fazendo um trabalho muito bacana. Eu espero que tenha o maior êxito. Isso é muito bom para todos nós jornalistas que torcemos pela nossa profissão, pela comunicação, e vocês vêm fazendo um trabalho muito legal. Queria dar os parabéns. Um abraço a todos aí, Rogério. Muito obrigado. Muito obrigado, Nando Gross. E claro que de ti eu não esperava um posicionamento diferente pela postura que sempre teve do Nando, né? Lembrando de alguns aqui, Fábio Koff, presidente, Rui Carlos Osterman, Silvio Benfica, Luiz Carlos Reck, Roberto Pato Mori, Flávio Dutra, Nando Gross, alguns dos que falaram rapidamente, mas todos lembrando esse lado, o lado ácido, o lado chato, mas esse lado que a gente... O cara virar santo depois que morre, isso é uma bobagem. Ninguém é santo, todo mundo tem rabo preso, todo mundo já fez as suas Mas bobagens. Muitos não conhecem justamente esse lado do Vianney, da brincadeira, sabe? Que o Vianney era ele era um homem de opinião. Ele tinha opinião ácida. Tinha opinião na hora que ligava o microfone, eu tinha que escrever a coluna dele fora. Era um bagaço. Eu lembro agora era um figuraço, ó. Os últimos programas que nós fizemos externos, e aí, claro, como não tá dentro do estúdio, mais fácil ainda pro Vianney acender um cigarro. Sim. E ele acendia aquele cigarro, eu lembro que a gente olhava, só olha a cara dele rindo, ele ria com
Ele viveu intensamente a vida. Ele, nas passagens que nós tivemos ali no Parque da Harmonia, naqueles dois programas, sim. Tem uma genial dele, que é a entrada do Galdério, aquele pra cantar, né? Uhum. E ele chama o Galdério, tá um dia meio nebuloso, tá meio pra chover, não tinha muita gente ali. Ele diz, não, mas nós estamos aqui no parque, alguém tem que cantar aqui. Ele foi buscar um Galdério que tava caminhando... tava passando um gauchinho. Tava passando um Galdério lá e ele pegou pela mão... Índio Potiguar. E ele cantou uma música lá pelas tantas, o Vianney gostou dele, né? Mas depois ele dizia... Tu não vai terminar, não. Ele disse que tu não vai terminar com essa porcaria, não. Abraço pro Maurício Andrade, obrigado pela audiência aí. Abraço Júnior Maicá, obrigado pela audiência de sempre. 1h40, nós vamos para uma rápida parada e nós já voltamos. E na sequência, nós temos também uma outra homenagem. Nós pegamos algumas frases que marcaram essa... Que pena, Vianney, que foi tão pouco tempo aqui com o Toque de Bola, mas foi marcante. Então nós separamos juntamente com a nossa produção ali, com o Guilherme Chaves e com o Yuri Falcão. E o Guilherme Chaves, certo dia, foi um dos que tomou uma das últimas pancadas do Vianney. Ela foi maravilhosa. Mas ele fez de risco calculado, ele sabia. Não, ele sabia que ia Aí ele foi lá, deu uma enchida no saco do Vianney e o Vianney, pum, fora do ar, claro, né? Depois ficou todo mundo rindo. Mas aí que tá. Todo mundo fica. E ele falou rindo também. Foi fora do ar. Foi sorrindo. Mas o Guilherme entrou sabendo que ia tomar uma sapatada. E o Vianney não deixou passar. Não, mas aí... Porque o Vianney sempre se preocupou muito em fazer homenagem pra família da gente, né? Então... mas o ouvinte aí fica dizendo, mas o que será que houve? Foi fazer uma brincadeira e a mãe entrou no meio. E a mãe entrou nele, sempre lembrava da família. Lembrou da progenitora. 1h41, esteja onde estiver, Vianney. A gente tá rindo aqui em tua homenagem, porque tá todo mundo muito triste, mas o show tem que continuar. E com certeza, se tivesse você aqui, você estaria fazendo a mesma coisa, contando uma piada, tentando deixar uma coisa mais solta e principalmente sendo lembrado por tudo aquilo de importante e de bom que você fez enquanto esteve aqui entre nós. Rápida parada, a gente já volta. Final de semana e feriado é para se divertir. Por isso, faça suas malas e vá viajar. A Planalto te leva para mais de 200 destinos, 7 estados brasileiros e Distrito Federal, com conforto e segurança. Nossos ônibus estão equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e poltronas reclináveis em até 180 graus. Tudo para que sua única preocupação seja registrar os bons momentos. Acesse planalto.com.br e compre já sua passagem em até 6 vezes. Planalto, conectando pessoas e destinos. Aproveitamos melhor a vida. Somos felizes quando vivemos com tranquilidade nos bons e mais delicados momentos. A perda de um familiar é um momento delicado. Os planos da Funerária Ângelos, agora com crematório próprio, foram criados para amenizar estes momentos difíceis. Você tem cobertura para toda a família, sem limites de idade. Funeral, capela, cemitério ou cremação. Conheça os benefícios do Plano Funeral Ângelos. Informações 3235-7400. Serviços terceirizados. O seu condomínio ou empresa tem dúvidas na contratação de serviços terceirizados? O Sindaceio representa o segmento legalmente. Acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, empresas e sociedade unidas no mesmo objetivo: conservar o Estado. A orientação de um profissional de educação física torna a prática de exercícios eficiente e saudável. Só ele possui o conhecimento técnico, ética e a garantia do Conselho Regional de Educação Física de um trabalho sério, trazendo qualidade de vida e bem-estar à sociedade. Não coloque sua saúde em risco. Procure um profissional de educação física. CREF-RS. Orientação é tudo. Otto Car Service, a maior autopeças da Zona Sul de Porto Alegre. Confira nossos serviços: revisão do ar-condicionado, reposição de gás e filtro antipólen, geometria e balanceamento, amortecedores, baterias e revisão de freios. Tudo com aquele atendimento diferenciado. A Otto Car Service fica na Avenida Otto Niemeyer 2068. Ligue 3249-5911. Existem 2 tipos de almoço na casa da sogra. O normal. E então, Fábio, me conte como está o trabalho? Tá bom. E o almoço ideal. Fábio, meu genro querido, muito bem-vindo, sente no sofá. Tem lasanha, cerveja, Wi-Fi liberado.
salada e salsicha pra petiscar. Essa é minha sogra. São almoços assim que desejamos pra você. Excelsior Alimentos. Coisas boas pra sua vida. Excelsior. Quer mais qualidade para a sua obra? A Hydralite conta com telhas super resistentes, de fácil instalação e 100% sem amianto. Confie na marca que trabalha há mais de 40 anos com a responsabilidade de garantir a segurança da sua família. Acesse o nosso site hydralite.com.br. Hydralite, confiança para seu lar. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pessoal, ainda dá tempo. É isso mesmo, ainda dá tempo de você voltar a sorrir com as oportunidades que a Oral Sim preparou neste fim de mês. Liga agora e diz que você me ouviu aqui na rádio. Peça sua avaliação para implantes dentários e realize o sonho de voltar a sorrir. Em Porto Alegre, 3076-4343. 3076-4343. Em Novo Hamburgo, 3066-8800. 3066-8800. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Responsável técnico Dr. Charles Yark, CRO 22531, EPAO 3523. Curtir a família, amigo, sorrir à vontade. Você sabe o que os veículos gaúchos de comunicação têm em comum? A responsabilidade, o pensamento voltado a ações coletivas que beneficiem as mais remotas comunidades ou os grandes centros urbanos. A AGERT, Associação Gaúcha de Rádio e Televisão, divulgou seu relatório social. Foram investidos quase 140 milhões de reais. As emissoras mantêm sólidos seus princípios e valores da comunicação com foco na sociedade. Uma iniciativa AGERT. Fruteira Casa Verde, na Venceslau Escobar 3135, fone 3516-6468. Trabalhamos somente com carne novilho Angus. Carnes assadas nas sextas, sábados e domingos. Aproveite! Fruteira Casa Verde, Venceslau Escobar 3135, ou ligue 2516-6468. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. 1h47 de volta com o toque de bola aqui na Band. Temos na linha o contato com um cara que com certeza tem muitas boas lembranças do colega, mas acima de tudo do amigo Vianney Carlet. E é claro que eu estou falando dele. Cláudio Brito, boa tarde, claro, pela educação, um dia difícil, mas que a gente está tentando lembrar as boas coisas que o Vianney deixou para nós todos do jornalismo esportivo. Muito boa tarde, Cláudio Brito. Boa tarde, Bagé, boa tarde a todos que estão conosco na Bandeirantes. Eu digo o seguinte, o azedinho mais doce que eu conheci. Esse foi o Vianney, que eu tive a oportunidade de conhecer e com ele trabalhar, primeiramente na difusora, aí onde vocês estão e hoje é Bandeirantes. E depois juntos na Rádio Gaúcha, fazendo Copa do Mundo. E veja só, o Vianney, inclusive na Copa de 78, todos brincaram muito com uma condição que ele apresentou de verdadeiro hipocondríaco. O Vianney chegou em Buenos Aires e tratou de abastecer o seu criado mudo lá, o seu armário no hotel, com todos os medicamentos inimagináveis e nunca pensados. Tinha de tudo. E a gente brincava muito com aquilo. Pois o cara desse jeito se descuidou num determinado momento e ainda há poucos dias se soube que ele estava enfrentando a dificuldade que por fim o roubou de nós. Vai estar ao lado do Senhor, eu não tenho dúvida disso. Ele merece. Foi alguém que realmente mexeu muito com o nosso jeito de trabalhar. Nós fomos repórteres juntos, acompanhei a passagem dele para a condição de comentarista e fomos companheiros de coberturas carnavalescas. Ele ancorou muitas transmissões na Augusto Carvalho, onde desfilou, inclusive, vestido de bispo
bispo das Missões, no Carnaval do ano 2000, num carro alegórico do Estado-Maior da Restinga. Esse é o cara que eu vou lembrar eternamente, e agradeço muito a oportunidade que vocês me dão de fazer essa referência, de trazer esse depoimento. Com saudade, mas também com a certeza de que foram muito bons os momentos que tivemos juntos no exercício da profissão ou como amigos simplesmente. É isso então, Bagé. Fica aí a minha saudade e a minha reverência ao querido João Vianney Carlet, que se foi aos 68 anos, ele que veio de Três Passos para Getúlio Vargas, onde começou a trajetória, e depois Porto Alegre e o estado inteiro conhecem a chegada pela difusora, a ida para Gaúcha, Guaíba, um homem de 10 Copas do Mundo, o homem que se apaixonou por Viamão e se tornou alguém que difundiu bastante o lugar que ele resolveu para ser o seu lar. Um abraço a Marisa, às filhas e a todos que tiveram a oportunidade de trabalhar ou de serem amigos do nosso querido Vianney. Obrigado, Bagé. Um grande abraço, Cláudio Brito, sabe que é sempre bom falar contigo, pena nesse momento aí, mas muito obrigado aí por atender a Bandeirantes. Um grande abraço. Ok, um abraço. Tá aí, portanto, o Cláudio Brito, que foi colega há muito tempo aí, amigo do grande Vianney Carlet. 1h50. Nós pegamos aí, juntamente com a nossa produção, né, algumas frases do que marcou, infelizmente, um curto tempo aqui no Toque de Bola, mas um tempo muito marcante do grande Vianney Carlet. Vianney Carlet, à minha esquerda. O que mais tem voltando à sua casa, Vianney Carlet. Voltando à casa onde eu comecei, né? E onde pretendo terminar. Se Deus quiser. Mas vai demorar, né? Vai demorar pra aqui em Porto Alegre, Viamão, eu moro em Viamão, só o que tem é aplicativo, né? Eu ontem, mais uma vez, fui pescar no Pesca e Paga que não tinha peixe. Eles aplicam no cara, cobram a entrada, aí tu entra, bota a minhoca na água e só molha a minhoca, não traz nada. Tu tinha que ser mais honesto. O Cláudio. Cláudio? Ah, tá. Tu tá usando esse adjetivo qualificativo pra minha pessoa? Porque tu não teve... Nem o Vianney aguentou a bobagem que ele ia dizer. Tu não teve a coragem de te declarar fã do Diego Aguirre. Não tive, não. Eu já me declarei aqui. Foi um dos agora. Não! E vem cá, tá fora, né? Eu vivo dizendo a hora. Foi demitido. Um dos melhores treinadores. Saiu ontem mesmo. Foi demitido o Diego Aguirre, né? Hoje de manhã. Foi demitido. Um dos melhores treinadores que esse estado teve nos últimos anos. Mal compreendido e mal interpretado. O maior crime que fizeram com ele aqui. E mal de resultado também. Exatamente. O treinador pode responder o que ele quiser. Basta que ele saiba responder. Por isso que eu disse, pergunta mal feita é resposta mal dada. Não. Eu posso não é pergunta mal feita. Aí sempre tem a desculpa para treinador ou analfabeto que não sabe o que vai dizer e aí então bota a culpa na pergunta. Porque não tem capacidade para expor o problema. Eu vou repetir o que eu já te disse, Pi. Não tem cura. Não, a cura gay não é possível. Tu tá dizendo que eu disse que aí desmancha todo mundo? Não disse isso. Não. Tô dizendo o seguinte, se o jogador se afeta com uma crítica, então se alguém fizer uma crítica ao time, dizer que é muito fraco, aqueles fracos vão ficar afetados também. Mas aí o treinador tem a capacidade, porque ele é forte, Claudião, de transferir a para coisa. Com esse retifoco aí, é impressionante. Cara. Se os meus ilustres companheiros me permitirem, eu vou discordar amavelmente da opinião dos dois. Eu acho que a explicação para os desempenhos... Vou discordar amavelmente, é uma frase sensacional. Eu acho que... Eu só queria entender como discordar dos dois, se nós estamos discordando, com um de nós, tu vai concordar. O nível de discordância, quer dizer, nós não temos só direita e esquerda, nós já chegamos a centro-direita, centro-esquerda, tem uma série de coisas. Tu não viu o jogo, não fala. Ah, sim, desculpa. Não, mas ele estava analisando a discordância. Exato. Obrigado, Bagé. É porque nenhum de vocês dois, estou dizendo, eu vou discordar de ambos, amavelmente, repito, porque nenhum buscou a explicação que eu acho, não quer dizer nada, não é lei, não é dogma, não é nada, que eu acho que está mais próxima da verdade. Não esteve nos adversários, nem de sábado, nem de ontem, a explicação para os desempenhos do Grêmio. Esteve apenas no Grêmio, no próprio Grêmio. O Grêmio jogou, eu presto muita atenção a isso,
O Renato, quando mobiliza o time, pode vir o Barcelona, o Real Madrid. Mas então tu concordou comigo. Aquele cara. Eu vou repetir uma frase dita já aqui no programa pelo Vianney Carlet. Fosse irônico agora. Agora tu concorda comigo, né? Não, mas é claro, mas é possível você perceber a ironia de alguém sem saber ler pensamento. É que o Libertadores. O Brito criou essa celeuma, pode jogar e aí e tal. Eu não acredito nisso, eu já passei da idade de acreditar em Papai Noel. Agora, o Luan tá lá desde quinta-feira passada. Se ele não jogar, ninguém sabia que ele não estava em condições, que ele não ia ter condições. Por que ele ficou lá escondido? Por que o homicidaram? Porque tá fazendo fisioterapia. Mas daí tem que fazer escondido 24 horas por dia. Mas o fisioterapeuta vai deixar ele pelado lá no hall do hotel. Mas tem que estar pelado pra fazer fisioterapia. Eu já fiz fisioterapia, nunca fiquei pelado. Eu comecei aqui e vocês, por isso, tem que me render um preito de respeito. Não adianta, Brito, nós vamos te interromper o tempo todo, porque isso que o Vianney comentou agora, nós teríamos que fazer um especial aqui do programa, ouvindo as histórias de vida do Vianney em relação aos meios de comunicação. Vai sair um livro, tá saindo um livro. Tá. Porque isso é extraordinário, né? Saber que o Vianney começou aqui. Sim. Que ano, Vianney? 1970, eu casei em 76. Eu tava nascendo. 74, acho que foi. Olha que coisa linda isso, 74, 70. Eu conheci minha mulher aqui. Eu varava noites escrevendo. Olha aí! Meu Deus, que susto! Já foi bom nisso. Deu um medo, Tiago. Por favor, utilize. Vai. Sem susto. Varava a noite fazendo o quê? O Vianney abriu um sorriso no rosto. Fala, Vianney. Naquela época era verdade. Escrevendo programa sobre municípios do Rio Grande do Sul, que tinha um senhor aqui que saía para vender para as prefeituras e tal. Sim. Picaretagem. Dando dinheirinho. E eu passava a noite inteira cheio de panfletos e livros da história do município, escrevendo, e a minha mulher me ajudando no lado. Até então não mulher. Ainda não. Era namorada. Flerte. Ainda era namorada. Sim. Me ajudando ali, parceira. Por isso que eu tô há 40 anos casado. Parabéns pra ela. Não sou que nem vocês aqui que já trocaram 30 vezes de mulher. Ai, Vianney, quanta saudade, né? Mas Vianney com certeza vai ser sempre lembrado por tudo que ele deixou de legado positivo aqui entre a gente. 1h57, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos para fechar o toque de bola aqui na Band. Água segura, vida saudável, reservatórios limpos, água protegida. Semana Interamericana e Estadual da Água, de 30 de setembro a 7 de outubro. Abertura dia 30 com o Festival Boas Ideias, a partir das 9 horas, na praça junto ao Lago Joaquina Bier, em Gramado. Participe. Evento gratuito. Promoção: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção RS e Companhia Rio Grandense de Saneamento. Corsan, Governo do Estado. Apoio: Prefeitura Municipal de Gramado. Você, proprietário de veículos das marcas coreanas, venha conhecer a Auto Coreia Service, uma oficina especializada com atendimento rápido e eficiente e técnicos qualificados, peças originais e ferramentas especificadas. Visite nosso site autocoreaservice.com. Fone 3019-2986, em Porto Alegre, na Avenida Dr. Carlos Barbosa 250, ao lado do Estádio Olímpico. Auto Coreia Service. Você dirige, nós consertamos. A Constituição Federal determina que a educação é direito de todos e obrigação do Estado. O governo Temer, no entanto, faz exatamente o oposto. Corta verbas e não escuta a comunidade educacional. Mais do que isto, quer congelar por 20 anos os gastos com a educação dos brasileiros. Um governo que não respeita os direitos do povo não é legítimo. Não deixa que roubem o teu futuro. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. Atenção Canoas e região metropolitana, chegou a Gala Renault. Com um atendimento de qualidade e personalizado, a nossa equipe de vendas está te esperando. Venha fazer o melhor negócio e sair de carro zero. Além disso, você conta com uma oficina completa para cuidar muito bem do seu Renault. Não deixe de nos fazer uma visita na Avenida Getúlio Vargas, 3241, Canoas. Gala Renault é muito mais do que carros. A melhor vitamina pra você.
Lavitan AZ, Lavitan Mulher, Lavitan Sênior, Lavitan Ômega, Lavitan Cabelos e Unhas, Lavitan Kids, Lavitan Energia, Lavitan Linha Mais e muito mais. Lavitan, existe um perfeito pra você. LavitanVitaminas.com.br. Lavitan, um produto CIMED, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. A segurança e os serviços que você já conhece, agora com a praticidade de um aplicativo completo. Banrisul Digital. Toda a tecnologia e facilidade Banrisul para você resolver o seu dia a dia onde e quando quiser. Baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Rádio Bandeirantes. 2 horas em Porto Alegre, tá chegando o Diego Casagrande para comandar o Rádio Livre aqui na Band. Eu vou fechando o toque de bola sempre para a ABT Filial Zona Sul. É a primeira loja especializada no segmento elétrico na região. A ABT fica na Avenida Eduardo Prado, 1941, estacionamento ao lado da loja com ambiente climatizado, aberto aos sábados até às 13 horas. Sanar Fidelize, o programa de vantagens que garante até 70% de desconto em medicamentos. Onde tem saúde, tem Sanar. Diego Casagrande, o dia é triste, mas a gente está tentando de alguma maneira lembrar os bons momentos que tivemos ao lado do grande Vianney Caled. Exatamente. Bagé, tudo bem, amigos? Olha, eu ouvi boa parte do programa de vocês vindo para cá, cumprimento, viu? Acho que deu para dar um pouco da carreira, do que foi a carreira do nosso querido Vianney Caled. E o legal é que nesse microfone aqui, agora há 2, 3 semanas, a gente teve a oportunidade, eu disse pro Vianney o quanto ele era querido de todos nós, né? Um homem que se confunde com a crônica esportiva do Rio Grande do Sul, com a história recente da crônica, né? Então, cumprimentos pelo trabalho, Bagé. E, enfim, fica a saudade, as nossas condolências, né? Para a família do Vianney, a esposa, a senhora dele, a dona Marisa, no início estava aqui, né? Nos primeiros dias do Vianney aqui. E... enfim, o que eu disse hoje de manhã na Band News e reitero aqui, a gente conseguiu nessas últimas semanas dele, nós acolhemos o Vianney. O Vianney foi acolhido aqui na Band. Ele chegou meio tristinho, é verdade, né? Ele chegou meio tristinho aqui e aos poucos ele vinha... Estava feliz até agora de um... Ele dizia que estava muito feliz. Tava. Ele foi muito bem acolhido aqui pelos colegas, pelo Grupo Bandeirantes. Eu acho que é isso que fica. Nós fizemos a nossa parte. É importante, o César de manhã falou uma coisa, Bagé, que é importante. As empresas, às vezes, e as pessoas que estão por trás das empresas, veem o outro apenas como um número, né? Descartável. Não é assim, né? A gente estabelece vínculos e a gente, sobretudo, tem que ter respeito pelos cabelos brancos das pessoas. Pela história construída, né? É isso. Eu sou dessa escola, eu sou dessa geração. Bem, eu gosto muito de buscar essa fonte. Então, enfim, que o Vianney descanse em paz. A vida segue, aprendemos muito com ele e vocês aí da crônica esportiva principalmente, né? Com certeza, foi Valeu. um dos mestres. Então o toque de bola de hoje em homenagem ao eterno Vianney Caled, que nos deixou cedo, jovem, mas com certeza ele estava feliz no retorno da casa onde ele conheceu a esposa e onde ele começou toda a trajetória brilhante que ele teve no microfone esportivo brasileiro. Você segue conosco aqui na Band, Rádio Livre, Diego Casagrande. Até mais.